Internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos dando seguimento aqui à questão do nosso grego de cada dia. Estaremos analisando o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Esse é o texto que traz a cura de um paralítico, né? E aí estaremos usando os tempos verbais, assim como fizemos em vídeos anteriores, para fazer essa análise aqui, tá? Lembrando que essa é uma história que aparece nos evangelhos chamados sinóticos, os evangelhos que têm a mesma visão, que seria Mateus, Marcos e Lucas. No livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, essa história aparece no capítulo 9, e em Marcos aparece no capítulo 2, e em Lucas aparece no capítulo 5. Tá? O interessante é que cada uma delas vai colocar elementos que ajudam na compreensão do texto, né? Elementos ali, algum detalhe, alguma coisa. Quando você começa a observar algumas questões do texto, você começa a perceber que os autores eles não estão necessariamente tentando entrar em contradição, ou o autor entrou em contradição, citou um, citou dois, disse que a mulher foi para tal lugar e assim. Os autores eles não estão nessa pegada. O que os autores estão fazendo é participar da história. Eles estão interpretando e dando ponto de vista, estão dando opinião concernente àquilo ali. Se você prestar atenção, os autores eles vão colocar verbos diferentes nas narrativas, eles vão colocar tempo verbal diferente nas narrativas, eles vão colocar elementos diferentes na narrativa, assim como eles acharem, né? Lógico, né? Segundo os mais tradicionais, baseado naquilo que o Espírito Santo quer, né? Então, cada autor ali, ele vai escolher uma estrutura para passar aquela informação, tá? Os autores estão ali fazendo teologia, e também não somente isso, eles estão, de alguma forma, participando daquela história e fazendo com que você participe, distante ou mais próximo da história. E é isso que a gente vai observar aqui. Por exemplo, quando você analisa essa história nos sinóticos, você vai observar que Jesus estava em algum evangelho, ele vai dizer que em Mateus, vai dizer que ele vai atravessar um lago lá e vai para a sua terra, Cafarnaum. Outro vai dizer que a sua fama era tão grande e as pessoas souberam que ele estava em casa, né? E aí o outro vai colocar ali que os fariseus já se reuniram de todos os lugares, de todas aquelas vizinhanças ali, de Cafarnaum, da Galileia, enfim, de vários lugares, e estavam ali, observando, né? Então, isso são detalhes que vão sendo colocados. Quando você observa que Jesus está pregando em um determinado lugar, isso os evangelhos sinóticos vão dizer que ele estava falando ali a palavra, né? Então, logo, né? E aí ele vai dizer o que vai ser colocado ali? Vai ser colocado ali, basicamente, que cada evangelista, Jesus está em casa, e esse é o texto, um texto muito polêmico aí nas mídias sociais, já eu falo sobre isso. Mas assim, quando você pega, por exemplo, Mateus, o próprio Mateus, ele vai usar o imperfeito, né? Ele vai usar o tempo imperfeito para dizer que eles traziam, né? Aqueles homens traziam alguém ali, um paralítico, enfim. Então, a forma imperfeita, não diz que eles trouxeram, dizia, o Mateus vai dizer que eles traziam. Isso faz com que, se eu digo assim, eles trouxeram, é só um ponto, né? É só um ponto aqui, beleza, tá perfeito, já sei de tudo ali o que aconteceu e tal e tal. Eu enxergo toda a estrutura ali da ação. Quando eu digo que eles traziam, o leitor, na verdade o autor, ele está levando o leitor também a vivenciar essa trajetória. Se eles traziam, você pode até mentalizar, memorizar isso aí, ou trazer a sua memória, e você, na sua memória, você consegue ver a trajetória desses homens se aproximando de Jesus. Então, eles traziam. Aquilo não quer dizer que eles sempre traziam. O imperfeito, nesse sentido, não é que eles sempre traziam ali direto para Jesus, não, mas é que naquele momento eles estavam trazendo, né? Eles trazendo ali aquela pessoa para próximo de Jesus. Você consegue perceber essa história, você consegue formular uma narrativa na sua cabeça, o quadro em si. Isso é uma forma que o autor escolhe para trazer a história muito para próximo. Isso é uma forma de dizer o que ele acha importante. Então ele já quer que você foque ali nessa questão que eles estão trazendo o paralítico, e isso vai ser desenrolado no decorrer da história alguma coisa. Você fica esperando o que vai acontecer, porque eles estão trazendo. Quando você observa, por exemplo, o próprio livro de Marcos, o Marcos coloca no presente, diz assim, eles vêm trazendo. O grego coloca lá no presente. Então eles estão trazendo um paralítico. Isso é tanto imperfeito quanto o presente, são tempos usados para realçar personagens, lugares, informações
para dar um destaque ali, dizer o que é importante no texto. E também, por aquela análise um pouco mais tradicional, o tanto imperfeito indica uma ação que não se finalizou, né, no seu ponto, iniciou aqui e acabou, você consegue, é uma ação no passado, digamos assim, no pretérito, mas que você ainda consegue enxergar aquela ação, né, até um determinado ponto. O presente também indica uma ação contínua, né, são ações, aspectos imperfectivos, né, desses dois aí. Você fala de aspecto verbal, e aí nós temos essa questão aqui, tá? Aí, o que acontece aqui? Então, o Marcos vai dizer que eles vêm trazendo presente. O Mateus, eles traziam o imperfeito, que é passado, um pretérito, mas que você consegue ainda observar a ação assim. E dentro dessa análise que eu estou trazendo aqui, esses dois tempos, eles são usados para destacar personagens, informações, enfim, o autor usa para fazer esse destaque aí. E aí, quando você observa, por exemplo, Lucas, ele vai colocar um particípio presente ali e vai dizer que eles estão carregando. Você consegue também, o particípio presente ele é bem mais forte nesse sentido, e alguns autores sugerem que o particípio ele indica exatamente que é um ponto, um elemento colocado ali para que você também participe da história, né? Você participe de alguma forma, alguém participe. Beleza, então, olhando essa questão, vamos lá. Estaremos usando aqui a análise dos tempos verbais para fazer a análise disso aqui. Estaremos depois dessa observação, que nós temos aqui, ó. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Esse é um texto que já teve uma polêmica muito grande aí com ele, com o pastor Abílio Santana, em onde o pastor Abílio Santana fez aquela infeliz afirmação de que Jesus seria rico, talvez, porque morava na praia, né? A casa dele aqui na praia. Beleza, então, aí isso aí não precisa nem comentar essa questão, né? Praia naquela época não é praia como hoje, né? Antigamente você morava próximo da praia, não para tomar banho, não para questão de turismo, mas porque tinha água. Isso aí, as civilizações elas se desenvolvem próximos de rios, né? Nilo, enfim, né? E aí você tem essa estrutura aqui. Então ele entrou, aqui você tem um auristo, né? Um auristo aqui, né? Você tem um auristo ativo e esse auristo vai poder ser colocado no passado, aqui no pretérito, né? O auristo participa, ele pode indicar uma ação anterior ao verbo principal, ou então uma ação que seja contemporânea. Nesse caso, colocou uma ação aqui anterior e completa, ele entrou, né? Jesus entrou de novo, pronto, em Cafarnaum, fechou. E aí ouviu-se, ou se ouviu, aqui nós temos aqui a presença de um auristo, né? Um auristo ouviu-se dizer o quê? Que ele estava em casa, que é um auristo indicativo, tá? Quando você usa o auristo no indicativo, você pode ter uma noção de tempo passado, nessa análise gramatical um pouco mais tradicional, né? Alguns autores não usam mais passar, na verdade, tempo em nenhum dos tempos gregos, né? Mas tradicionalmente a gente, quando está no auristo, você pode ter a ideia de um pretérito aí também, né? Tudo bem, então ouviu-se dizer que ele estava em casa, perfeito, tá? E também a questão do particípio, né? O dizer aí seria um verbo que está implícito, não aparece diretamente no texto, e aquele estava seria a ideia do estim, né? E aqui, lembrando que mais uma vez, todos esses sinais foram capturados diretamente do texto, por isso que os acentos estão para a esquerda e não para a direita, o que é um erro fora do texto, tá? Mas já estou explicando aqui para eu não quis fazer essa questão. Beleza, então vamos lá aqui. Então nós temos essa primeira parte, só voltar aqui. A primeira parte nós temos uma estrutura aí no presente, né? Uma estrutura iniciada com auristo, 2 auristos pelo menos. Esses auristos estão indicando uma ação pontual ali, completa, né? Que ele realmente entrou em casa e acabou, sem especificar que hora que ele entrou, que hora que permaneceu, nada disso. Só que ele entrou em casa, acabou. É isso que ele quer dizer. Ou o auristo ele serve para indicar uma ação completa, você viu a ação completa, ou então para indicar um ponto daquela ação, né? Então tem essas duas questões. Mas enfim, entrou em casa, ele não entrava, mas ele entrou, acabou. Uma ação já certinho aqui. E aí nós temos o verbo aqui, o estim, né? Também, mas tudo bem no presente. Por enquanto estamos trabalhando o auristo. E aí muitos se reuniram ali, a ponto de não mais haver lugar nem mesmo junto à porta, né? E Jesus anunciava les, não seria o autóis, né? A palavra. E aí nós temos que eles reuniram-se, né? Nós temos aqui o reuniram-se, que é exatamente outro auristo, né? Eles não se reuniam, mas se reuniram é uma ação que eles estavam realmente ali. Era possível o autor observar todos eles ali reunidos, né? A cena completa, todos eles estavam ali. Não é o ponto principal, né? Essa informação não é a informação principal, mas é uma informação que o autor coloca.
né, usando o auristo, indicando que ele conseguia enxergar toda a estrutura da ação, e também que essa ação não era a ação mais importante, né, por isso ele está no tempo auristo aqui. E aí ele está no reuniram-se a ponto de não haver mais lugar, né, mesmo junto à porta. Ou seja, em Marcos, ainda no capítulo 1, Jesus se torna tão famoso que ele abandona as cidades dos grandes centros e ele vai para os lugares desertos, né, chamado Hermos. E aí, em João, por exemplo, Jesus ele já está muito famoso lá pelo capítulo 5, capítulo 7, enquanto que em Marcos ele já está famoso no capítulo 1. Então, muito famoso a ponto de ele realmente querer sair, ele se esconder. E aí são informações interessantes sobre a fama de Jesus. E aí nós temos essa questão aqui, e quando ele estava ali, né, não havia mais lugar para ninguém, estava tudo apertado, e Jesus estava aqui, estava anunciando aqui, ó, está usando o imperfeito, né, vai já ver essa questão, ele está usando exatamente o imperfeito aqui, o tempo imperfeito, indicativo, ativo. Então eles anunciava a eles, né, autóis aqui, ó, anunciava les, né, esse les aqui, objeto indireto, né, que é traduzido aqui, deixa eu ver aqui, que é traduzido aqui no lis, né, objeto indireto, geralmente, né? Então anunciava les, né, dativo aqui. Vamos lá então, só voltando aqui, então nós temos uma estrutura do presente, né, no presente, mas só que o infinitivo, então usamos o imperfeito, ele anunciava para mostrar que essa informação era importante, para o leitor ela é importante, então uma ação que você não tem também a conclusão dela, não é uma ação perfeita, né, concluída, mas ainda você está trabalhando no aspecto, na questão imperfectiva, a questão do aspecto verbal, né, a ideia imperfectiva aqui da questão, tá, da ação. E aí nós avancemos um pouco mais, né, e aqui no terceiro nós temos trouxeram-lhes, né. O interessante é que no grego nós temos dois verbos aqui, o verbo erhotai e o verbo phenortes, né, ferontes, né, quase, isso mesmo, tá pequeno aqui, mas isso. Ou seja, um verbo vai indicar que eles vêm e outro trazendo, mas só a tradução aqui colocou direto aqui, eles trouxeram, né? Eles trouxeram no tempo diretamente do grego aqui, são dois verbos que estão no presente, aliás, um verbo que está no presente, e aí no outro nós temos um auristo, nós temos aqui um participio presente, que também vem reforçar aí a questão do presente, então eles vêm trazendo, né? Eles vêm trazendo, a tradução colocou aqui que eles trouxeram, né? Talvez ela está sendo influenciado ali pela estrutura do auristo, né? Então já colocando no passado, mas os verbos aqui eles estão necessariamente no tempo presente. E aí nós temos aqui, esses verbos estão no tempo presente, indicando que essa cena, mesmo aquela do início lá, que eles vêm trazendo o paralítico, né? Essa cena é uma cena importante, você deve focar nela aqui, e é algo também, né, usando aqui as duas formas de análise, tanto a mais tradicional quanto essa que eu estou trazendo aqui. Você tem a ideia de uma ação que não tem a conclusão, né? São ações dentro do imperfectivo aqui, que é a ideia do presente, e você também tem a ideia aquele elemento importante, presta atenção nessa parte aqui, então eles vêm trazendo. E aí nós temos essa estrutura aqui. O homem que ele vem carregado, né, um participio presente também, então nós temos a presença de vários presentes aqui, isso é uma ideia interessante, que mostra uma ação que está se desenrolando ali, e também marcando o que é importante na narrativa. E aí nós temos, e não podendo aproximar-se, e não podendo, isso aqui é o que? Um particípio, né? Isso aqui é um particípio presente, um presente particípio, né? Enfim. E ele vai ser colocado tipo no gerúndio em português, né? Essa é a forma gerúndia, né? Correndo, andando, indo, né? São formas no gerúndio, né? O particípio seria corrido, né? É isso. Então, eles não podendo o quê? Aproximar-se, isso aqui é o infinitivo, claramente. Quando a gente lê, se a tradução for bem feita, você consegue saber o que é particípio, assim por alto, né? O que é infinitivo, você consegue perceber na leitura do texto, que é dativo, que é genitivo, você consegue saber mais ou menos. Então, eles removeram, né? Essas pessoas removeram, eles removeram aqui, é exatamente esse verbo aqui, eles removeram, né, possivelmente, acho que eu não coloquei aqui, a estrutura, qual era o texto? Enfim, a outra aqui. Deixa eu ver. Agora sim, beleza. Então eles removeram, eles terminaram aqui removendo a parte do telhado, que é diferente desse telhado nosso, né? Os pregadores dizem, eles deixaram um buraco lá na telha e tal, né? Não necessariamente, né? Ali é outra estrutura, então outros dizem assim, eles pegaram uma serra e começaram a serrar, caindo o pozinho da madeira ali da serra, né?
caindo nas pessoas e tal, não é isso também, tá? Então eles removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus estava, ou seja, furaram um buraco em cima, né, tirar ali a estrutura bem em cima, eles tiveram esse cuidado, e pela abertura, né, e ainda o texto grego vai dizer exatamente que eles cavando, nós temos aqui o cavaram, né, enfim, ou fizeram algum tipo de força ali, né, nesse sentido, né, desobstruíram, enfim, né. E aqui nós temos um auristo particípio, né, uma ação aí já tranquila, eles fizeram exatamente isso aí, o autor viu quando eles fizeram isso aqui, o autor colocou aí no auristo também, indicando que essa ação ela é ok, né, mas não necessariamente não é o ponto-chave da questão. Então eles cavaram, né, isso eu coloquei aqui, mas não está aparecendo nessa tradução, isso aqui que eu adicionei. E pela abertura eles desceram, né, eles desceram aqui o paralítico, eles desceram o tal paralítico. Nós temos um presente indicativo ativo, eles desceram o leito em que o paralítico estava deitado, que começou a sujar um pouquinho. Beleza, então nós temos, o que nós temos aqui? Uma parte do presente aqui, né, sobre, estavam cavando ali, né, fizeram uma força, né, e nós temos também a estrutura aqui do presente e um pouco de auristo também, né. E aqui é o velho imperfeito que sempre aparece aqui, né, o velho imperfeito está aparecendo aqui. Ok, então nós vamos lá, avancemos um pouco mais os 5, vendo, né, aqui é uma ação, com certeza um particípio deve aparecer aqui ou não, né, um auristo particípio, eles vendo aquela ação, é uma ação que Jesus está vendo, a ação está acontecendo lá em cima e já tem outra câmera apontada para cima, então existe a câmera que o autor está colocando de cima, é como se ele estivesse num drone, o autor está filmando de cima, observando eles fazendo tudo aquilo, né, ou talvez de baixo, mas ao que parece ele enxerga toda a narrativa ali, toda a estrutura, enfim, está vendo a ação completa, então observa que eles sabem exatamente onde é que Jesus está, o ponto certinho, então ele tem uma visão não somente de dentro, mas também de fora, e Jesus ali agora começa a olhar aquela questão, e vendo, né, isso aí é um particípio, o auristo particípio, vendo-lhe a fé, disse, então disse, ó, aí nós temos em Marcos o quê? Nós temos um presente indicativo. Se esse presente não for afetado pela ideia aqui do auristo, né, alguma ideia nesse sentido, aqui nós estamos no presente, então, vendo a fé, Jesus diz ao paralítico, que estaria usando o tempo presente nesse sentido. Ele diz ao paralítico, filho, os teus pecados, né, os teus pecados estão perdoados. Aqui nós temos um presente indicativo ativo, um conjunto aqui de presentes, já trazendo essa história, a narrativa de Jesus. Primeiro ele mostrou o paralítico chegando, e depois ele mostra agora a fala de Jesus, colocando ali também no presente, né? Exatamente ali ele está trazendo aquela informação, aquela narrativa, aquela cena para a tela principal ali, deixando os demais no background. Alguns escribas estavam, né, sentados. Então estavam, e nós temos o imperfeito, né, claramente, eles não se sentaram, eles estavam sentados ali. Estavam sentados indica uma ação contínua, né, e alguns textos dizem que eles vieram de vários lugares ali. Então eles estavam sentados, e ali eles estavam o quê? Eles estavam fazendo alguma coisa, pensando. Nós temos aqui um presente particípio. Eles não pensavam, eles não pensaram, não, eles estão pensando. Naquele momento estão sentados, observando a narrativa, também a história ali, eles também são observadores, né? São sujeitos da história em algum ponto, que estão ali fazendo as suas anotações e estão pensando, né? Projetando, maquinando ali seus corações. E aí, nesse ponto, né, nós temos aqui muitos presentes aparecendo, e aí eles vão dizer assim, como se atreve, se atreve, pelo menos eu olhei no texto grego, talvez eu tenha olhado rápido, mas não vi o verbo atrever-se, né, o verbo atrever-se. Eu não vi no texto, né, esse verbo aqui, atrever, então ele aparece ali como em forma implícita também, para fazer sentido. Então, como ele se atreve a falar assim, né? Então eles vão dizer mais ou menos isso a falar, claramente isso é a ideia de um presente indicativo, né? Seria a ideia de como ele usa, como ele fala desse jeito, né? Como ele fala desse jeito, está usando o presente aqui. Nessa construção está aparecendo mais como um infinitivo, como ele se atreve a falar, né? Se atrever e falar o atrever aí fazendo um papel aí junto com o verbo falar. Então o falar ficando no infinitivo aí. Mas a ideia está aqui no presente, né? Então como que ele fala isso, né? Com que autoridade, com que cara de pau ele tem que falar isso? Isto é blasfêmia.
quem pode, né? Então nós temos pode aqui mais uma vez, um verbo no presente indicativo. Quem pode perdoar, esse aqui é infinitivo claro ou não. Deixa eu ver, quem pode perdoar, né? Ou a ideia de que seria um presente, a ideia seria quem perdoa, né? Quem perdoa, é mais ou menos isso. Mas como você tem dois verbos aqui, esse verbo vai lá para o infinitivo. Você tem a estrutura com dois verbos aqui, tá? O verbo principal, auxiliar, enfim. Você tem essa estrutura aí. Então, pecados, quem pode perdoar pecados? A não ser Deus, a não ser um que é Deus. Né? Então, eles vão trabalhando aqui, mais uma vez, muitos verbos no presente, trazendo aqui que essa informação é informação importante. E Jesus percebendo imediatamente, né, o Marcos, característica dele esse uso desse advérbio imediatamente, né, em seu espírito, logo percebendo, né, ele está percebendo, ele não percebeu, mas ele está percebendo o auristo passivo. Aqui poderia ser colocado também, ok, poderia ser colocado, né, é um auristo passivo, aliás, um auristo particípio, mas aqui o texto está sendo colocado para frente por Marcos, logo essa tradução percebendo está de bom tamanho, pelo menos na minha percepção, e percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, né? Eles estavam pensando aqui, presente indicativo também, ele percebeu que eles estão pensando, né? Eu sei que você sabe, né? E aí eles perceberam, também está no presente. Então aí o que ele faz? Presente indicativo, ele diz, lege no caso, ele diz, né? Então ele diz para essas pessoas, veja que a estrutura toda está aqui no presente, né? Com exceção primeiro que está no auristo, né? Na questão do perceber, né? Então você tem uma ação dentro de uma outra ação. E aqui eles estão percebendo, né? Estão percebendo aqui, por que vocês estão pensando estas coisas? Pensando aqui, presente indicativo, né? Presente indicativo, o médio, o passivo, enfim, também precisa parar para analisar aqui. O texto grego diretamente, né? Não na frase, porque aí são outros 500. E aí, por que vocês estão pensando isso aqui? Presente, uma porrada de presentes também aqui, indicando que esses pontos são importantes. E aí, o que é mais fácil? Então, isso aqui seria exatamente um presente indicativo ativo, né? Este. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, por exemplo, né? O que é mais fácil? Que ele está pensando o que talvez fosse mais tranquilo fazer. Se você tiver com a cabeça ocidentalizada, né? Uma cabeça do ocidente, você vai dizer que talvez o mais fácil dizer é perdoados estão os teus pecados, uma vez que você não precisa mandar levantar e andar, né? Porém, pelo menos segundo a minha percepção, pela a cultura oriental, o mais difícil dentro dessa perspectiva cultural aqui seria dizer os teus pecados são perdoados porque somente Deus pode fazer isso. Tá? Então, essa seria a parte mais difícil. E não mandar levantar e andar. Né? Para a gente aqui do Ocidente, seria a parte mais difícil, seria exatamente dizer levantar e andar. Né? Mas no Oriente você tem a pior parte, seria perdoados são teus pecados. Então, aí ele vai aqui, ó, esse com um auristo infinitivo, né, dizer, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, né, e você tem uma estrutura do presente indicativo sobre essa questão do perdão do pecado, e naquele momento ali, agora, né, já, e aqui nós temos um infinitivo, e que ou dizer os teus pecados estão perdoados, então dizer levanta-te, né, levanta-te, o presente imperativo, esse aqui ele está dando uma ordem, né? Levanta-te. Outra ordem também aqui, no auristo aqui, no imperativo, né? Imperativo, tome o seu leito e, mais uma vez no presente, né? Isso aqui em si. Presente imperativo, ande. Então está dando uma ordem. Todas elas estão na estrutura do presente aqui, dizendo que esses elementos são elementos importantes no texto, né? E que eles estão também, em uma análise mais tradicional, estão se desenrolando na narrativa ali, né? Não estão concluídos, mas isso está desenrolando. Então Jesus sugere aqui, o que é mais fácil que vocês acham? E aí ele vai para realmente o que vai fazer. Mas isso é para vocês, isto, né? Nós temos aqui, que é um verbo implícito colocado ali no texto, né? Mas isso é para que vocês saibam, isso aqui é com certeza subjuntivo, né? Saibam, para que vocês saibam, né? Para que vocês, cadê aqui, ó? Seria o verbo eidete, né? Que seria, ó, dobradinha aqui, a vogal aqui, ó. Subjuntivo tranquilamente, perfeito do subjuntivo, tá? É aqui o perfeito do subjuntivo, para que vocês saibam, né? Para que você realmente fique sabendo, não tenha dúvida nenhuma, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, né?
que vocês tenham conhecimento, para que você realmente não tenha dúvida nenhuma, fique realmente sem nenhum problema aqui, né, para que vocês não tire todos os pormenores, todas as dúvidas possíveis, que o Filho do Homem tem, né, ele tem né, que seria o erro, né, o verbo ter, eu tenho a chave do inferno e da morte. O Filho do Homem tem presente indicativo ativo, ele tem o quê? Exousia, né, lá do exousia. Ele tem autoridade, né, ele tem autoridade aqui, ó, que vocês sabem, ele tem para perdoar, né, para perdoar um verbo implícito aqui, né. Nós temos o verbo afienai, né, e aí nós temos esse verbo, ele está aqui, aparecendo, não seria não um verbo implícito, né? Ele tem um poder para perdoar. Acho que no texto grego não aparece lá, já aparece em outra parte em cima, mas ali parece, acho que foi isso que eu coloquei aqui. Né? Então nós temos aqui, ele diz, e novamente ele vai colocar aqui o Leger, né? O Leger, ele vai dizer, ele diz ao paralítico, naquele momento ali, eu digo a você, eu digo, lego, presente indicativo ativo, eu digo a você, levanta-te, né? Mais um imperativo aí, ó, presente imperativo ativo, imperativo, levanta-te, né? O aorista imperativo aí, reforçando, pega, né? O levantar-se é mais importante do que o pegar, né? Mas é uma sequência que ele vai fazer aqui, ó. Levanta, pega o teu leito, o leito é só para comprovar mesmo ali, mas o importante é que é o levantar-se, né? O levantar-se que vai mostrar que ele realmente está curado. Levanta-te, pega o teu leito e vai embora. Né? Então é que ele realmente, o auristo aqui indicando que realmente ele pode ir embora, sem indicar quando, né, onde, mas vai agora e, enfim, né, a ação está completa, vai embora, só isso. Não preciso dizer ou explicar mais nada aqui, vai embora e acabou a história. E aí ele vai continuando aqui, né, sobre aqui, ó. Ele se levantou, né, ele se levantou, isso aqui é um presente indicativo, né, seria do egether, né, mas que foi traduzido como ativo mesmo, né, ele se levantou e no mesmo instante, e no mesmo instante, ele pegando aqui, né, ele pegando auristo particípio, ele pegou o leito, né, levantou e pegou o leito, retirou-se, obedeceu aqui. Todos os três imperativos de Jesus, ele obedeceu aqui nesse momento, aqui, todos os três, isso é uma parte interessante. E retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, né, aqui, seria um presente, um infinitivo, né, um presente infinitivo, né, a ponto deles admirarem, né, se admirar, alguma coisa nesse sentido, e darem também aqui, ó, darem o presente indicativo ativo, darem o quê? Glória, né, darem também a glória a Deus, dizendo, nós temos aí um presente particípio, colocado não o que eles disseram, o que eles dirão, mas eles estão dizendo. Né? O autor está naquele momento da narrativa e ele observa a fala ali do presente. Né? Ele está olhando aquela fala exatamente no presente, eles estão dizendo assim. Aí ele vai dizer, deixar para você agora o que realmente eles estão dizendo, e você consegue ouvir o que eles estão dizendo, você está dentro da história. Jamais vimos coisa assim. Tá? Então, basicamente, isso aqui, né? E aí vai, obrigado por ter chegado até aqui, né? Chegou até aqui, comenta aí se gostou da análise, se não gostou, se tem alguma coisa a colocar, alguma observação a fazer, né? Se gostou, comenta, escreva, compartilha com os seus colegas aí, ativa as notificações, enfim, nos ajuda aí a levar mais conteúdo aí para as pessoas que estão a precisar desse conteúdo. E acho que é isso, se ficou alguma coisa que eu não coloquei, então essa história, você vai perceber claramente que o autor, ele traz muito tempo para o tempo presente, o tempo imperfeito, para trazer aquela ação para perto, né? Então, demonstrando que aquela ação importante, você deve focar em alguns pontos da ação, ele vai dizendo o que é importante e o que não é. Basicamente é isso, valeu, fui.